vou explicar hoje para vocês como montar um roteiro de viagens usando o Google. Então, uma das ferramentas que a gente vai usar aqui do Google, que eu vou estar colocando aqui o link, que é o google.com/travel, que é essa página aqui. Ele vai te dar os principais pontos turísticos da cidade que você quer. Então, no meu caso aqui eu vou digitar Copenhague, que é a cidade que eu estou montando o roteiro agora. Aqui ele vai me dar as principais atrações. Eu vou pedir para ver todas. E o que é legal daqui, por exemplo, eu vou pegar esse castelo. Quando eu clico eu já tenho algumas avaliações, algumas nada, né? Que tem bastante, mais de 15 mil avaliações. Ele me dá o horário de funcionamento desse castelo. E o que eu acho legal dessas avaliações é que se você tem muitos pontos turísticos para visitar e o tempo está curto, você pode pegar os que são mais bem avaliados. De repente você está pensando em ir no local, ficou na dúvida, leia as avaliações rapidamente, porque isso pode fazer a diferença entre você escolher um local e outro. Então aqui, baseado nessas informações primárias, eu vou montar a minha lista, baseado no que me interessa mais, e depois eu vou montar esse meu roteiro. Um detalhe que facilita bastante para você montar seu mapa é você ir marcando aqui, salvando os pontos que você vai vendo aqui que você tem interesse. Então aqui eu já fui marcando alguns. Eu vou pôr mais esse aqui, esse ponto. E eu fui selecionando vários pontos. Ainda não pesquisei detalhes, né, mas é só para mostrar para vocês. E aí eu venho aqui nessa parte de salvos, ele vai abrir para mim no mapa somente os pontos que eu escolhi. Isso já vai facilitar. Então aqui ele me mostra, e a partir daqui eu já consigo ver por região as atividades que eu quero. Então eu posso separar por dias cada uma dessas regiões e facilitar a minha visitação nesses pontos. Tendo essa informação desses pontos, nós vamos vir aqui no My Maps, tem aqui o endereço, e eu vou criar o meu mapa. Vai ser essa tela inicial, então eu clico em iniciar e vou criar um novo mapa. Este mapa eu posso fazer tanto por cidade ou por viagem. Suponhamos que você vai em várias cidades. Então você pode criar cada camada que ele permite que você crie, você pode criar para uma cidade. Ou eu já prefiro criar um mapa para cada cidade. Como eu gosto de visitar muitos lugares, para mim fica mais fácil eu dividir por dias. Então eu vou fazer aqui um modelo, aqui é o nome do mapa, vou pôr o nome da cidade que eu vou, e aqui eu vou adicionar, nessa parte aqui eu vou adicionando camadas. E aí cada camada eu vou dar um nome de acordo com o dia. Então eu clico aqui eu vou pegar essa primeira camada aqui, vou renomear e vou pôr o meu primeiro dia de viagem. E assim eu vou fazendo até completar todos os dias aqui na cidade de Copenhague. Finalizado todas as minhas camadas, aqui eu já vou colocar mais próximo do que eu quero, o que eu vou fazer em cada dia. Então aqui eu vou pegar, para facilitar, vou fazer só como exemplo. No primeiro dia, aqui no mapa, eu vou ficar numa região que vai estar mais ou menos por aqui, então eu vou começar lá da ponta. Eu poderia começar de qualquer lugar, mas aqui é só mesmo para exemplificar. Então eu venho aqui, então essa pequena sereia aqui que vai ser o primeiro local que eu vou, onde fica essa estátua. Eu vou adicionar aqui. E aqui eu clico em adicionar ao mapa. E assim eu vou fazendo isso com todos os lugares que estão na minha lista. Depois que eu finalizar, eu vou voltar e vou mostrar para vocês como que ficou. O meu primeiro dia
eu já montei. Baseado aqui nessas localizações, eu peguei todos os pontos que estão mais ou menos perto. E no meu segundo dia eu vou deixar para fazer essa região aqui. Porque por ser um parque, parece ser bem grande, normalmente a gente fica um tempo maior. A gente gosta muito de passear nos parques, então eu vou reservar um dia só para esse parque aqui. Se o tempo que eu estou calculando for muito, né, se terminarmos antes do previsto, a gente vai antecipando outros pontos que estão próximos a este. Então aqui eu estava marcando aqui, né, ó, selecionei o dia 5, então eu vou para o dia 6, que vai ser no dia 6 que eu quero visitar este lugar. Eu vou adicionar ao mapa. Após finalizar os locais que eu quero ir no meu segundo dia de viagem, uma coisa interessante que você pode fazer para diferenciar, porque quando você diminui aqui o tamanho do mapa, fica até difícil visualizar, porque as cores estão todas iguais, tudo em azul. Então normalmente eu gosto de selecionar por cor, então eu clico aqui, vou voltar aqui, ó, aqui no cantinho tem a cor, então esse aqui, por exemplo, eu vou pôr uma cor mais vibrante aqui para vocês perceberem. Eu vou colocar tudo nessa cor para facilitar a visualização. No meu primeiro dia eu mantive tudo com a mesma cor. Quando eu diminui o mapa, já é nítido os pontos do primeiro dia. Vou fazer agora com o segundo dia. Pronto, finalizado. Então quando eu visualizo o meu mapa geral, é mais fácil eu perceber os pontos que eu vou. Um outro detalhe, quando você está visualizando o mapa, aqui vai ter alguns pontos turísticos que talvez você não percebeu e que você queira ir, que você pode achar interessante. Quando você clica aqui, você pode pedir para ver no Google o que é essa atração, mas de qualquer forma, se você já souber que é legal, você já pode adicionar ao mapa direto, sem ter que digitar um endereço. Então tudo que está aqui nessa região eu já posso ir adicionando para conhecer, sem precisar procurar pelo endereço. E depois eu venho e edito a cor para ficar tudo igual. Um outro detalhe, aqui a gente está aqui, ó, eu tenho um castelo. Se eu quiser mudar, não deixar todos os pontos com a mesma imagem, eu posso alterar a minha imagem. Aqui embaixo eu tenho os ícones. Aqui ele abre várias opções de ícones e aí eu posso pesquisar aqui a imagem que mais representa, se eu quiser, mas vai depender do seu tempo e o nível de detalhes que você quer, né? Então vou substituir essa imagem aqui, ó. Então aqui no mapa ele já alterou para mim. E aí, se você quiser ir fazendo, então aqui eu vou estar num jardim, eu posso pôr uma imagem de uma planta, de uma árvore, do que representar melhor para você. Quando eu estou com muito tempo e muita paciência, eu faço, mas isso não vai interferir em nada, né? É só uma questão mais visual mesmo. Então aqui no meu mapa, quando eu fecho esses lugares que eu marquei com desenho, eles vão ficar diferente aqui na imagem, e aí eu posso fazer isso para cada um. Um outro detalhe, no meu primeiro dia, normalmente eu evito marcar alguma atividade. Como nós sempre ficamos em apartamento, raramente a gente fica em hotel, a gente precisa chegar, fazer compras, organizar o local que nós vamos ficar. Então o primeiro dia eu sempre reservo para fazer as compras, organizar. Deu tempo? Aí sim eu vou pegar o que está mais próximo à minha localização e já faço alguns pontos turísticos ali. Se não der tempo, eu já não deixei nada programado que vai comprometer o meu roteiro. O último dia a mesma coisa, dependendo do meu horário do voo e o tempo que eu vou gastar para chegar até o aeroporto, se der tempo, eu coloco alguma atividade. Se não, eu deixo ele somente para a organização da saída, mas eu deixo aqui no mapa só para caso eu tenha algum endereço para colocar. Por exemplo, supermercado. Eu faço uma pesquisa dos supermercados na localização, nas proximidades do apartamento,
e já vou pondo aqui os endereços para facilitar, né? Então, a hora que eu vou fazer o roteiro, que eu precisar da rota, ele já está salvo, eu não preciso ficar pesquisando na hora que eu chego. Depois que eu finalizo esse meu roteiro, eu posso compartilhar com outras pessoas. Eu posso deixar esse roteiro aberto para quem tiver o link acessar, posso divulgar, eu posso pelo e-mail colocar outras pessoas para ter acesso, e quando eu fizer isso, eu posso acessar de outras pessoas podem acessar os meus mapas. Então aqui eu vou ter aqui meus mapas de outros. Eu tenho alguns outros aqui que eu participo, que me adicionaram, então eu consigo ter o acesso. Compartilhados não tem nada, recentes eu tenho esses aqui, né, que são o que outras pessoas me marcaram, e os meus. E quando eu ponho em todos, eu tenho a visão geral dos que estão compartilhando comigo junto com o meu aqui. O meu eu deixei ele trancado, eu não quero a princípio que ele seja visível, mas se em algum momento eu quiser compartilhar, isso daí é só deixar ele aberto para que qualquer pessoa com link possa acessar. Então aqui eu já finalizei, coloquei todos os roteiros, as cidades próximas que eu quero visitar, inclusive uma na Suécia que faz divisa, então tá bem perto, compensa aí você conhecer, em um dia tá conhecendo um outro país. E aqui a princípio pode assustar a quantidade de itens no dia, mas é porque dependendo do passeio, igual esse aqui, ó, é uma questão assim, um parque, então eu tenho vários pontos que eu quero conhecer no mesmo local, então eu sempre coloco todos os detalhes, porque às vezes já aconteceu em alguma viagem, distrai com alguma coisa e deixa de ir num ponto que eu gostaria de ir. Então eu tendo tudo anotado, antes de eu ir embora eu vou dar uma conferida nos lugares que eu passei para ver se não ficou nada atrás. Então normalmente num dia, né, eu já fiz a separação aqui, né, por localização, dá para fazer uma rota bem tranquila, e vai depender também do tipo do passeio, né? Como eu falei antes, se você vai no museu, você precisa reservar algumas horas, né? Nós normalmente gastamos uma média de 4 horas. Num parque, dependendo do tamanho do parque também, você vai gastar uma parte do dia. Então você vai fazer esse cálculo do roteiro e do dia, do que fazer por dia, de acordo com o tipo de passeio que você vai fazer. A nossa prioridade nunca foi visitar restaurantes, compras. De vez em quando a gente vai, fazer uma compra, e aí quando a compra está no roteiro, eu já tenho que calcular esse prazo que eu vou gastar para compras, para eu não perder, né? Não colocar coisas demais num dia, senão não dá tempo de realizar. Uma outra função interessante é se você quiser saber a distância e como ir entre um ponto e outro. Eu vou pegar aqui essa minha rota aqui do dia 5, só para exemplificar. Então eu vou criar aqui, suponhamos que eu queira sair a partir desse primeiro ponto aqui. Eu vou clicar nele, e aqui nesse símbolo aqui, ó, que é de rotas, eu vou apertar e ele vai criar para mim uma nova camada. E aí aqui nessa camada eu seleciono se eu quero ir de carro, de bicicleta, a pé. No meu caso aqui eu vou querer fazer a rota toda a pé, então eu já cliquei nesse ponto e vou clicar no ponto seguinte. Aqui eu vou inverter porque ele colocou a minha rota B como sendo a principal, a de início, só que eu quero começar ao contrário. Então eu clico aqui em cima, clico com o botão, arrasto e inverto. Então eu vou começar daqui e venho para cá. Então se eu quiser adicionar mais pontos, aí eu venho aqui adicionar destino e vou clicando aqui em cima da rota que eu quero. E assim eu vou sempre adicionando um destino, eu venho aqui e escolho qual que vai ser. Então é só com esses aqui. Vou finalizar até aqui embaixo, vou adicionar este e mais este. Pronto, eu tendo aqui já a minha rota a pé dos pontos que eu vou fazer, eu clicando aqui em cima desses 3 pontinhos, eu vou ver a rota detalhada. Então ele vai me mostrar eu saindo do ponto A,
qual que é o trajeto que eu preciso fazer. E aí vai ficando bem mais fácil de seguir, né, caso tenha dúvida. A rota, ela vai, como ela criou essa camada por último, eu posso clicar nela e arrastar e deixar abaixo do dia que eu quero, né, que vai ser, no caso aqui, o dia 5. Então é só eu clicar e arrastando até chegar lá. Bom, aí vai ficar aqui embaixo e vai dar certinho. Se eu não quiser isso aqui, se depois achar que vai ser desnecessário, eu venho aqui e excluo essa camada. E pronto, minhas camadas voltam a ser como antes. Outra opção também que é possível fazer é no Google Maps. Você vai pegar o endereço do local, se você achar melhor, e vou pôr em rotas e vou escolher o próximo. Esse daqui dá mais trabalho, porque você teria que copiar um por um. E eu vou pôr aqui a pé. E aí vai me dar aqui também toda a distância do ponto A para o ponto B. E eu posso ir adicionando os destinos aqui também. Esta ferramenta que eu vou apresentar agora, eu vou indicar para quem não tem tempo de fazer esse planejamento todo no Google Maps. Porque o do Google você precisa de um tempo maior, tanto para o planejamento quanto para a montagem do mapa. Então, esse aplicativo aqui, vou entrar, ele já vai fazer quase tudo para você. A desvantagem dele é que, dependendo da cidade, ele não vai te dar muitas informações ou não vai te dar nenhuma. Por exemplo, a minha viagem para Copenhague, ele não conseguiu me fazer sugestão nenhuma. Então eu vou fazer agora o teste para Berlim. Berlim eu já estou vendo que tem aqui. Se a cidade que você procura não está aqui, você pode vir aqui nessa lista e selecionar outras cidades. Aí você coloca, escreve que aí ele vai encontrar para você. Aqui eu vou fazer um planejamento aqui da viagem. Aqui eu vou selecionar a data que eu vou querer e a quantidade de dias que eu vou ficar lá em Berlim. Aqui ele pede algumas das preferências, então ele vai montar o roteiro de acordo com o que você mais gosta. No nosso caso aqui, locais turísticos, cultura e arte, compras não é nosso foco, museus intermediário, que nós vamos visitar outras cidades, então não teremos muito tempo para museu, nós devemos ir em 1 ou 2 só. Parques e natureza, prioridade, refeições e diversão e refeição não. Nosso foco não é restaurante. Aí eu peço para ele, vai criar aqui o plano de viagens. Ele abriu aqui meu plano de viagens. Então aqui ele vai me dar sugestões aqui por dia, um roteiro. Então para todos os dias que eu vou ficar lá, ele me deu um roteiro diferente. E aqui ele já mostra aqui no mapa, do lado direito, a localização desses lugares com a fotinha. Aqui eu posso clicar na foto que eu vou receber algumas informações sobre localização, o metrô que eu vou, ou a estação, né? Refeições, se eu quiser procurar refeição nas proximidades deste ponto turístico, até 500 metros, ele vai me fazer algumas sugestões e vai me passar a rota de como chegar. Se eu quiser procurar transporte público também, saindo deste ponto turístico, ele vai me passar, e a previsão do tempo lá. Aqui é bem interessante também que você pode adicionar o hotel que você está ou o endereço. No caso aqui, provavelmente ele tem alguma parceria com o Book, mas no meu caso aqui que eu vou ficar em Airbnb, eu posso digitar o endereço do local que eu vou ficar, porque aí ele já monta o roteiro baseado no meu ponto de saída, já facilita bastante também. E aqui embaixo ele tem a visão geral de tudo, de todos os passeios. E aqui embaixo também ele já me dá um orçamento. Então, para o período todo que eu vou ficar lá, se eu for em todos os lugares que ele me sugeriu,
ele já está me dando aqui o valor em reais do custo da viagem lá. Então aqui, por exemplo, como eu não vou ficar em hotel, tá zerado. Transporte também, eu não defini qual que eu vou usar. Aí ele tá me dando só das atividades, se eu for fazer tudo. E aí se eu quiser também aqui a moeda eu posso mudar. Então suponhamos que você queira saber em dólar ou em euro, né? Não sei a moeda que você vai levar, mas é possível fazer toda a alteração. Então assim, é bem interessante. Aqui dá para você fazer também comparações do mapa deles aqui com o do Google. Então aqui você pode fazer as seleções aqui e fazer todo um comparativo. Mas aqui, se a pessoa, né, se você está com mais pressa e quer mexer o menos possível, é só ir já nas recomendações que ele vai te dar aqui. E no meu caso, Copenhague, ele não me deu essas sugestões, ele não tem muita coisa, então eu vou ter que fazer de Copenhague, eu vou fazer no Google Maps, e a de Berlim eu vou fazer o teste usando aqui para ver se já vai bater com o meu roteiro que eu já tinha montado anteriormente. Então fica aí a dica e espero que ajude bastante aí na sua próxima viagem, possa facilitar a montagem do seu roteiro.